Olá pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal Religião, Direito e Teologia. Eu estou utilizando esta nomenclatura ainda, mas dentro em breve estarei mudando para somente Direito e Teologia. É que eu abordo alguns assuntos relacionados à religião, né? A religião e teologia caminham juntos, né? São duas áreas similares, então eu creio que não há necessidade de eu utilizar a palavra religião, mas eu vou deixar somente direito e teologia. Dando sequência aos nossos vídeos sobre a minha formação acadêmica, eu já fiz 3 vídeos. O primeiro vídeo eu falei sobre as minhas graduações, né? Depois eu falei sobre o meu mestrado em teologia, as minhas graduações em Direito, Teologia e Contabilidade, o meu mestrado em Teologia. Apresentei um mestrado e doutorado em Ciência da Religião pela Faculdade Unida de Vitória. Apresentei um vídeo falando que há a possibilidade de você fazer desde a graduação até o doutorado no período das férias. A graduação na Faculdade Unida de Vitória você faz online, à distância, pelo sistema EAD. O mestrado você faz no regime de férias e o doutorado da mesma forma. Então esses vídeos foram os que eu apresentei. E agora, dando sequência à minha formação universitária, eu quero falar sobre o meu doutorado em Ciência da Religião, na PUC, Pontifícia Universidade Católica de Goiânia. Como que eu cheguei nesse doutorado e pelo qual motivo eu estou fazendo o doutorado em Ciências da Religião. Quero explicar justamente sobre isso. Bom, pessoal, eu gostaria de enfatizar aqui que eu estou falando sobre as minhas formações acadêmicas não para me engrandecer, mas somente para demonstrar que é possível nós chegarmos a um certo nível acadêmico sem você ter necessariamente um poder aquisitivo alto. Então, existem várias formas de você estudar, seja através de bolsas pela CAPES. Por exemplo, esse doutorado que eu fiz na PUC, eu obtive uma bolsa pela CAPES, né, pelo governo, CNPq. E o mestrado eu paguei, o mestrado em Teologia, e o doutorado em Direito que eu estou fazendo agora na UNSA, eu estou pagando também, mas eu sempre procuro fazer cursos onde eu tenha condição financeira e que seja dentro do meu orçamento. Então eu estou falando sobre as minhas formações não para me engrandecer, para esnobar, mas para destacar e enfatizar que é possível sim você ter uma carreira acadêmica e profissional ao mesmo tempo. Não necessariamente você tem que abandonar a sua profissão e se dedicar exclusivamente aos estudos. Claro, se você puder, se você tiver uma condição financeira melhor, com certeza é muito melhor você se dedicar exclusivamente aos estudos, ao mestrado e ao doutorado. Tem muitas pessoas que conseguem fazer desde a graduação, desde que ela tenha uma condição financeira boa, ou alguém ajude ela, os pais, por exemplo, né? Tem muitos estudantes que os pais têm condição financeira e bancam desde a graduação, mestrado e doutorado. Mas no meu caso, como eu vim da classe baixa, né? Eu vim, a minha família, os meus pais, como eu já disse, são semi-analfabetos. A minha mãe que conseguiu uma escolaridade até a 5ª série, meu pai analfabeto, somente sabia assinar o nome, só sabia fazer contas, mas ler e escrever ele não sabia. Inclusive já é falecido, já faleceu em 2014, com 88 anos, lá no Pernambuco. Minha mãe ainda é viva, tem 67, se não me engano, ou 68, não sei bem a idade dela exata. Mas enfim, eu quero enfatizar que é possível sim você conquistar os seus objetivos, correr atrás e com humildade, né? Com humildade você sempre vai galgando os passos aos poucos, né? Com o tempo, e você vai conquistando os seus objetivos, né? Como eu já disse, não há necessidade de a gente ser arrogante, a gente tem que ter uma certa humildade
Eu falo isso não por arrogância, mas por humildade, porque eu sei as minhas origens, né? E eu sei o nível em que eu me encontro. Eu dou graças a Deus por isso, né? Não por estar aqui falando somente para me engrandecer, mas eu dou graças a Deus por eu ter chegado a esse nível acadêmico, né? Então eu fico assim até um pouco emocionado em estar falando sobre isso, porque era um sonho meu fazer um doutorado, né? Então, e eu já estou no segundo. Então, eu dou graças muito a Deus por isso. E a minha fé tem me ajudado muito nesse sentido, né? Apesar de eu já ter passado por altos e baixos na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, né? Passei muitos problemas pessoais, mas eu dou graças a Deus porque eu cheguei até aqui. E até aqui o Senhor tem me ajudado. Mas enfim, dando sequência aqui ao que eu pretendo falar, como que eu consegui a minha aprovação no doutorado em Ciência da Religião na PUC. Devido a eu ter feito mestrado em teologia lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, na Escola Superior de Teologia, eu fiquei pensando, bom, eu tenho um desejo, eu tenho um, uma vontade de fazer um doutorado. Mas como fazer um doutorado na minha área? Né? Como fazer um doutorado sem abdicar do meu trabalho? Como que eu vou abrir mão do meu trabalho e vou ter que estudar? Bom, aí eu comecei a pesquisar. Não achei nenhum doutorado em teologia no regime de férias. Aqui no Brasil não existe. Somente o doutorado em ciências da religião. Na época que eu estava buscando um doutorado no regime de férias, não existia ainda lá na Faculdade Unida de Vitória. Por isso que eu destaquei e fiz um vídeo indicando, né? Mas enfim, como eu sou do Mato Grosso, eu resolvi fazer um doutorado próximo. Aí eu achei a PUC, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, né? E eu achei interessante porque as aulas do mestrado eram às quintas-feiras e do doutorado, o doutorado era na sexta-feira. E aí eu me inscrevi. Eles pediram duas cartas de referências de professores que já me conheciam. Eu pedi para professores lá do mestrado em teologia em São Leopoldo. O professor, meu orientador, inclusive mandou a carta. Pediram o meu currículo Lattes, cópia da minha dissertação de mestrado, mandei. Fiz uma prova, a linha de pesquisa lá é Religião e Literatura Sagrada, e fiz uma prova escrita sobre os conteúdos, uma bibliografia que eles disponibilizam, e fiz duas provas de línguas, uma em espanhol e outra em inglês, porque para o mestrado você faz uma prova de proficiência em línguas, em uma língua no mestrado, e no doutorado são duas línguas. Então, como eu tenho mais afinidade em português, em inglês e espanhol, então eu fiz nessas duas áreas e fui aprovado. Graças a Deus eu consegui isso. E também tivemos uma entrevista. Então, mediante todo esse processo rigoroso, que é ao contrário do que aqui eu estou fazendo na Argentina, não tem todo esse rigor no processo seletivo. Aqui na Argentina é o contrário. Aqui é o aluno que vai ser, que vai determinar se ele vai continuar no doutorado ou não. No Brasil há um afunilamento. Então você passa por um funil se você desculpa, se você vai conseguir passar no processo seletivo, eles entendem que você consegue fazer o doutorado. E aqui na Argentina é o contrário. Você entra, você da graduação, você já parte para o doutorado. Mas é você que vai determinar se você vai conseguir concluir os créditos e apresentar o projeto de pesquisa e a tese. No Brasil, o afunilamento é feito logo no início, né? Mas enfim, são dois países diferentes, com dois métodos diferentes, né? Mas que chegam ao mesmo objetivo final, que é a tese de doutorado. Como eu sou formado em Direito, muitas pessoas falam, você é advogado. Não, eu não sou advogado. Eu sou doutor, mas não sou advogado. Muitos chamam advogados
de doutores, né? Por quê? Porque fez uma graduação em Direito, mas enfim, doutor é um título acadêmico, não um título profissional. O fato de você fazer advocacia, você estuda 5 anos, passa na prova do OAB, não quer dizer que você seja um doutor. Doutor é quem defende tese, quem tem um título acadêmico, né? Então, nesse caso, eu já sou doutor em Ciências da Religião, e estou fazendo o segundo doutorado, que é em Direito, em Ciências Jurídicas aqui na Argentina. Então, depois de passar todo esse processo seletivo, eu comecei a fazer. As aulas eram toda sexta-feira. E devido a eu ter feito um mestrado no Rio Grande do Sul, eu conseguia aprovar os créditos do mestrado. Então, no doutorado, você aproveita os créditos do mestrado, desde que seja dentro da mesma grande área, na área de humanas. E se tiver mais afinidade. Como a teologia e a ciência da religião caminham juntas, né? Então tem uma afinidade muito grande e eu consegui aprovar todos os créditos que eu fiz no mestrado, no doutorado em ciências da religião. E foi necessário eu fazer apenas um ano de aulas. Se eu não tivesse feito o mestrado, eu teria que fazer 2 anos de aula dos créditos. Só que eu tive uma disciplina que eu tive um problema, não consegui êxito nessa disciplina, eu cancelei a matrícula nessa disciplina e tive que fazer com outro professor, uma outra disciplina da mesma linha de pesquisa. Então eu acabei demorando 1 ano e meio para fazer os créditos. E eu era bolsista, né? Bolsista da CAPES, então eu não poderia ter essa disciplina reprovada no meu currículo, eu tinha que concluir todos os créditos certinho, sem nenhuma reprovação. E graças a Deus eu consegui fazer os créditos. E inicialmente eu teria um orientador que é da área do direito, da área de filosofia, fez doutorado em teologia na Alemanha, mas não foi possível, porque ele na época era reitor da UEG, era o Dr. Haroldo Reimer, ele que seria o meu orientador. Mas devido à sua função, à sua ocupação na UEG, não foi possível ele ser o meu orientador. E me designaram um outro orientador na área de Bíblia. Então, eu tive uma certa dificuldade na orientação, porque parece-me que nós dois não falávamos a mesma língua, né? Porque às vezes a pessoa é da área de Bíblia e me orientando o meu trabalho que tinha um aspecto jurídico junto, né? É da área de ciência da religião, mas tinha um aspecto jurídico. Então, tivemos algumas dificuldades, inclusive na minha banca, na minha defesa de tese, eu fui muito criticado pela banca, porque eles falaram: a sua tese é jurídica, você está defendendo a tese jurídica na área de ciência da religião. Eu falei: pois é, mas o meu tema ele é jurídico e ele é religioso, ele envolve o aspecto religioso. Então, mas você deu mais ênfase no aspecto jurídico do que... É porque eu sou formado em Direito e eu venho trabalhando esse tema há muito tempo, né? Desde a minha graduação, na minha monografia de graduação em Direito, no meu mestrado em Teologia, eu também abordei o mesmo tema, e Ciência da Religião. E também no doutorado eu vou aprofundar mais no aspecto jurídico, né? Então, essa foi a minha experiência no meu doutorado em Ciências da Religião. Vocês podem ver, às vezes eu tenho uma certa dificuldade, às vezes eu gaguejo um pouco. Isso é natural, porque os meus vídeos eu não faço edição, são todos na unha mesmo, são de improviso. E devido às minhas origens também, né? Eu sou um cara que vim lá de baixo, eu não sou um cara arrogante e pedante, né? Vocês podem perceber pelo meu linguajar. E eu tenho uma afinidade muito grande com o meu amigo Adolfo Euclair, que ele está sempre me incentivando a fazer os vídeos, né? E eu assisti um vídeo dele, se não me engano, ele falando assim: é possível estudar sem ser acadêmico, alguma coisa assim. Eu achei interessante que ele falou: gente, é o meu jeito. Ele recebeu crítica de um amigo lá sobre, às vezes, as palavras que ele utiliza. E ele é uma pessoa humilde, uma pessoa que é pedreiro, né, e se formou em História, é pós-graduado em História. E ele falou: gente, eu não vou mudar o meu jeito, o meu jeito é assim,
e eu não vou mudar, entendeu? Se vocês quiserem assistir o meu canal, esse é o meu jeito, né? Aqueles que não gostarem do meu linguajar, que se desinscrevam, né? A gente pede para se inscrever, mas quem estiver descontente, não gostar do conteúdo, está livre, né? Nós vivemos num país democrático e ninguém é obrigado a assistir e ouvir aquilo que ele não quer, aquilo que ele não gosta, né? Então eu concordo plenamente com o nosso amigo lá, Adolfo Euclair, do canal lá em São Paulo, ele que está sempre me incentivando a fazer os vídeos, fala, você vem, o segredo é você continuar fazendo os vídeos, você tem que ter persistência. E uma coisa que eu quero destacar a todos é a persistência. Às vezes você não precisa ter uma situação financeira boa para você estudar, mas desde que você tenha uma persistência, você pode iniciar por conta própria, fazer uma faculdade, fazer uma especialização, um mestrado e um doutorado. Bolsa existe verba para isso, o governo banca, basta você ter vontade, força de vontade e persistência. Então é isso aí, pessoal, essa foi a minha experiência, graças a Deus eu consegui ser aprovado, né? Tenho doutorado em ciência da religião, não estou atuando na área acadêmica, como eu tenho meu escritório, eu trabalho na minha casa, eu trabalho na área de contabilidade, é a minha primeira formação. Só que eu estou estudando para concursos públicos. Assim que eu terminar o meu doutorado em Direito, eu quero focar em concursos públicos. E eu acredito que com essa minha formação, com as minhas graduações em contabilidade, direito e teologia, e mais mestrado e doutorado, eu acredito que na prova de títulos eu serei bem sucedido. Então eu creio no meu êxito, na minha aprovação, e vamos continuar com persistência, né? Com força de vontade e com a ajuda de Deus. É isso aí, pessoal, essa foi a minha experiência no meu doutorado, e eu agradeço muito aí a audiência de vocês, que vocês possam continuar assistindo os meus vídeos, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e toque no sininho para continuar recebendo as notificações, ok? Um bom dia a todos, um ótimo final de semana, uma ótima semana a todos.